Boa noite. Estamos começando mais um programa Veritas e hoje dando sequência ao nosso curso acerca das ações demoníacas. E o programa de hoje vai versar sobre duas ações demoníacas mais sobrenaturais, que são a vexação e a infestação, que são casos mais vistos nos filmes, né? Especialmente a infestação. A vexação é menos vista, mas na vida dos santos é mais comum nós vermos aí as ações de infestação. De vexação, né? Nós vamos fazer a distinção entre eles e hoje finalmente vamos entrar no filme O Exorcista. Como vocês podem ver, ou não sei se dá para notar, não estou no meu ambiente comum, né? Estou transmitindo aqui de São Luís do Maranhão. Então, se de repente a gente tiver alguma interrupção aqui no quarto compartilhado, não vejam problema, nós daremos sequência normalmente em seguida, ok? Pois bem, vamos começar rezando ao nosso Deus, rezando a Nossa Senhora, que são nossos protetores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito bem. Então, como nós vimos na semana anterior, um dos casos de ações demoníacas que acontecem bastante já na escala do sobrenatural é a da obsessão, também conhecida como opressão, que é quando um demônio faz sugestões atacando os pontos fracos de uma pessoa, de uma tal forma que ela se sente desanimada diante da fé e corre o risco de desesperar. O que é desesperar? Perder a esperança na salvação. A um tal ponto que algumas delas acabam cometendo até mesmo o suicídio. Tratamos até da questão do suicídio diante da realidade do julgamento divino, não é? Bom, hoje nós vamos falar primeiro da vexação. Então, o que é a vexação? É um caso bem mais raro, poucas pessoas sofrem com ela, embora os possessos possam ter esse tipo de ataque. É um ataque direto, físico, dos demônios contra a vítima. Então nós estamos falando aqui de demônios que batem na vítima, espancam a vítima. E isso não é uma coisa só de possessos. Alguns santos também passaram pelo processo de vexação, mas não porque estavam sendo possuídos, né? Porque os santos, esses santos mais que a gente conhece mais, né? Que estão na ordem de doutores da fé, da igreja, né? Ou então até mesmo milagrosos, muitas vezes eles não passaram por possessões, mas são acossados pelo demônio dentro dessa batalha espiritual e Deus permite essa ação. Nós vamos entender depois por que Deus permite essas situações, né? Mas é importante notar que muitos deles sofreram isso. Os casos mais conhecidos para nós talvez sejam os de Santo Antão, Santa Gema Galgani e São Padre Pio, tanto nos filmes de Padre Pio quanto nas biografias, até mesmo na biografia em quadrinhos da editora Padre Pio, do Padre Paulo Ricardo, mostram isso, né? São Padre Pio teve aparições demoníacas de cachorros violentos acossando-o, por exemplo, e demônios espancadores. Era muito comum ouvir gritos no quarto na cela, né, que nós chamamos. Cela é o nome que se dá para o quarto em que ficam os monges num mosteiro, né? E ouviam gritos, ouviam barulheira de pancadaria, coisa quebrando,
Depois eles iam lá, entravam, né, para prestar socorro e viam muitas vezes o Padre Pio assustado, ferido, as coisas todas reviradas, porque houve de fato um combate. E como o demônio tem uma força, uma potência sobrenatural muito grande, era comum agredir São Padre Pio. O caso mais espantoso envolvendo Padre Pio, que eu acho que para nós também é o que eu mais conheço, né, mas que para nós é um santo muito próximo, por ser ele aí do século XX, foi o seguinte caso, né? Uma mulher possuída chegou num momento em que ele estava passando ali e o insultava e o ameaçava. Então, obviamente, ela é uma mulher transtornada. Estava ela, pessoa física, né, possuída. E ele se aproximou e ela avançou contra ele gritando palavras incompreensíveis, uma voz muito rouca, que é muito característica de pessoas possuídas, né? E tentava agredi-lo. Padre Pio então deu um grito: em nome de Deus, vá embora. Conseguiram então passar por ela, ele e os outros monges ou padres, alguns que o acompanhavam, passaram ali, né? E ela dizia: vou fazer você pagar. A mulher foi levada, né? Alguém a retirou ali do local, e outro padre iniciou um processo de exorcismo nela, tentando ajudá-la, né, a se libertar daquele demônio. Naquela mesma noite, os frades, né, os irmãos ali do monastério onde ficava o Padre Pio, ouviram um baque assustador, uma batida, né? Como se a porta da igreja estivesse sendo batida. Ouviram Padre Pio chamando em voz alta: irmãos, irmãos, né? Provavelmente em italiano, fratelli, fratelli. Foram até ele e o encontraram caído no chão com o rosto sangrando. Uma almofada estava embaixo da cabeça de São Padre Pio. E isso impediu que houvesse uma pancada ainda mais grave e violenta na cabeça dele, né? Talvez até uma concussão. No dia seguinte, a mesma mulher, aquela que o ameaçou, aparece de novo e diz assim: ah, eu tive minha vingança contra aquele velho miserável. Ah, mas aquela almofada... Vocês veem que é até um tom típico do italiano, né? O jeito de falar. O padre que retomou o exorcismo da mulher depois contou que o demônio estava incomodado com algo do ataque. Então, aquele demônio que jurou vingança realmente atacou o Padre Pio, né? E esse demônio no exorcismo diz: eu estava lá em cima para ver o velho que eu odeio tanto, porque ele é uma fonte de fé. Então, Padre Pio era uma fonte de fé. Aliás, Padre Pio, acho que não tem livros aí que bastem para contar tudo que ele fez, né? Eu teria feito mais, só que a Dama Branca me impediu. Obviamente, a Dama Branca era Nossa Senhora, né? São Padre Pio tinha uma profunda devoção por Nossa Senhora de Fátima, especialmente, e que o socorreu com a almofada. Agora entenda o seguinte: esse relato por si não indica-nos se foi exatamente uma vexação, porque nós não sabemos se foi o demônio que o atacou, embora seja provável. Dificilmente a mulher entraria ali naquela igreja ou na cela dele no meio da noite, né? Mas também pode ter sido a própria mulher possuída que entrou ali e fez a ação, né? E perpetrou o ato. Mas veja, aqui nós já temos uma coisa muito interessante da vivência da fé católica. Nossa Senhora é uma combatente poderosíssima contra as ações demoníacas. Não é à toa que o livro do Apocalipse indica: ela é a mulher que combate o dragão. Ela é aquela mulher através de quem Jesus Cristo, Deus feito homem, escolheu para vir à terra. Uma mulher pura, santa, virgem imaculada, concebida sem pecado. Se Eva é a mulher do pecado, Maria é a mulher que vence o pecado. Nesse sentido, o poder de Nossa Senhora contra os demônios é realmente muito eficaz. Não é à toa que muitas pessoas possuídas atacam violentamente as imagens de Nossa Senhora. Bom, no filme O Exorcista, nós não temos a vexação. Embora o demônio perpetre atos de violência contra a vítima, a menina Regan, o ato de vexação não acontece ali. O que nós temos é
a segunda ação demoníaca da qual trataremos hoje, que é qual? A chamada infestação. É a que mais aparece em filmes, né? Então a gente fala possessão, ela é um ato específico, nós vamos entendê-la a partir da semana que vem. Na próxima segunda nós entramos no tema da possessão, que vai levar algumas semanas aí. Agora, uma das coisas que acontece é a infestação, que é o quê? São os fenômenos telecinéticos de uma ação demoníaca. Objetos que se movem sem uma ação física. O que é uma ação física? Uma ação que a própria natureza das coisas faz funcionar. Então, por exemplo, eu tenho aqui um livro, né? Se eu o empurro fisicamente, ele se move. Mas se eu tenho um livro parado e ele é puxado das minhas mãos abruptamente, nós temos aí uma força de telecinese, né? Tele, distância, cinese, né? Movimento, então esse movimento feito à distância. Mas também outros elementos que não são só esses. Aparições de vultos, imagens e sombras. Formas naturais, como a água que surge do nada. Isso daqui eu tirei de um relato interessante, um dos livros, né, do casal, sobre o casal Warren. O casal Warren ficou muito famoso por aqueles filmes Invocação do Mal. Isso era um casal, né, o homem muito católico, a mulher tinha uma força espiritual muito grande, inclusive comprovada pela Universidade da Califórnia, né, Lorraine Warren. E um dos livros que tratam dos casos deles tinha o caso de uma casa onde água aparecia do nada e era jogada sobre alguém. Por exemplo, aqui um jatinho d'água no meu rosto, um jato d'água ali dentro do meu móvel, as coisas apareciam meio alagadas em alguns lugares, né? Então, era uma manifestação demoníaca. Muito comum a presença de maus cheiros, muito associados a um cheiro de enxofre, né? Não é à toa que tem aquela coisa toda do cheiro sulfúrico dos demônios, né? E muitas aparições enganosas do demônio sob formas de pessoas queridas ou assustadores. Então tem pessoas que acham que estão conversando com a avó que morreu, o tio que morreu, e são demônios enganando a pessoa, né? Em alguns lugares, esse fenômeno é conhecido como poltergeist, né? Que significa fantasma ou espírito barulhento, mas nada mais é do que a ação demoníaca chamada infestação. Pois bem, a infestação pode ser definida também como o uso da natureza animal ou inanimada para sujeitar ao medo ou outra instabilidade emocional. Então, vamos entender, por que o demônio faz isso? Por que ele move as coisas? Por que ele está mexendo, faz livros voar, latinha, talheres, gaveta que se abre? Por que ele faz isso? Veja, são coisas que nem sempre ferem fisicamente a pessoa. Porém, a pessoa que estiver desestabilizada na fé, ela não vai saber lidar com isso de uma maneira racional e espiritual. Ela vai cair no medo. No medo ela pode recorrer a ações de paganismo. Então é muito comum as pessoas que estão sendo acossadas por demônios procurarem aí espiritismo, umbandismo, outros paganismos por aí, né? Outras religiões até mesmo, né? Benzedores, benzedeiras, coisas assim. Então, temos que tomar um cuidado muito sério com isso. Não podemos desviar-nos da nossa fé católica, por mais que o sofrimento material, espiritual, nos pareça assustador ou ameaçador, né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Também acontece muito a possessão de objetos, lugares e animais. Por exemplo, o famoso caso da bonequinha Annabelle, que parecia ter uma ação demoníaca sobre todos que a possuíam, né? Então, nesse caso, havia ali uma possessão de um objeto. Um dos mais famosos exorcistas recentes, né, já falecido, mas da nossa época aqui, vamos dizer assim, Padre Amorte, cita que a maioria dos casos que ele atendeu não foram de possessão, mas de infestação, que é muito difícil de combater, leva muito tempo. Então, às vezes, para você exorcizar um lugar, um objeto, uma área, né, uma família que está sofrendo com essa infestação, às vezes demoram vários processos exorcísticos, não é uma coisa que se resolva rapidamente. Também temos casos
que os próprios padres não conseguem explicar e que levam a um desafio muito maior, como o da casa de Amityville, que parece ter sido uma casa basicamente, entre aspas, consagrada aos demônios, ao inferno, né? E aí temos até documentário de um menininho que viveu na casa, né, agora já adulto, e ele é um menino que está lá no livro e no filme de Amityville, e que revela que as pessoas que tiveram maiores problemas com a casa de Amityville eram pessoas que tinham alguém ali da família que mexiam com forças demoníacas, ou por exemplo o padrasto dele, né? E o anterior, que foi o assassino que matou a família toda na casa. E aquilo abria portas para o espiritual infernal. Aí a ação demoníaca era tão forte naquela casa que alguns dos homens ficavam atormentados, e um deles levou ao homicídio da família lá, né? Uma grande tragédia. Então vocês veem que a infestação também tem um ar perigoso. Nos exorcismos contra a infestação, costumam-se usar as orações e também o que nós chamamos de sacramentais. O que é o sacramental? Ele não é um sacramento. Sacramental são itens que passam por um processo de consagração, né, de bênção, e que se tornam, pela ação de Jesus Cristo através do sacerdote, um objeto sagrado que pode abençoar e expulsar forças malignas. É o caso da água benta, é o mais famoso de todos os recursos católicos, né? Também o sal bento e o óleo bento, né? Embora o óleo bento seja mais difícil a gente encontrar nas igrejas católicas aí. A água benta é a mais famosa, e a água benta abençoada por um padre presencialmente. Existe uma séria discussão se a água benta, né, abençoada por um padre, por exemplo, à distância, tem algum efeito sobre aquela água, né, se aquilo realmente vira água benta ou não. De qualquer forma, esses são os sacramentais geralmente utilizados nesses exorcismos contra a infestação, mas também contra a possessão, como veremos depois. Ao longo do processo de exorcismo de vexações ou infestações, a família ou o indivíduo que moram ali no lugar, ou que tem o objeto ali que está levando ao sofrimento, ao tormento espiritual, devem, obviamente, manter-se em oração constante, não desanimar da fé e praticar a fé católica. Na verdade, essa recomendação para nós católicos é o de sempre, né? Confissão, Eucaristia, luta contra o pecado, presença na missa, as devoções, o terço. Parece muito, mas quando a gente pratica no dia a dia, a gente vê que não é tanto assim. Bom, no filme O Exorcista, nós temos grande parte das ações demoníacas que nós vemos ali são de infestação. A possessão em si, ela se revela mais pro fim do filme. Ela já vai dando indícios, mas visualmente o que nós mais vemos ao longo do filme, quase que em dois quartos, metade dele ali, né? Especialmente a segunda e a terceira partes dele, são de infestação. O que acontece é o seguinte: aqui nós já começamos a delinear como que esses demônios podem entrar na vida da pessoa, e uma das formas é quando a pessoa abre portas através de um ato mexendo com as forças ocultas, né? No caso do filme, a menina Regan, nós sabemos, brinca com uma tábua Ouija, que é uma tábua com letras e números. A pessoa coloca ali uma tabuinha que tem um buraco, né? Onde aparece a letra e o número naquele buraco. Ela põe os dedos, faz uma invocação e a coisa supostamente se mexe sozinha por uma ação sobrenatural. O problema é que algumas das pessoas, ao mexerem com isso, e eu acho um grande absurdo venderem isso em casa de brinquedos lá nos Estados Unidos, como se fosse uma brincadeira, né? O fato de que isso pode abrir portas para o lado espiritual demoníaco. Nem sempre vai abrir, mas é aquele famoso. Nem sempre você vai tomar um tiro entrando numa guerra, mas você quer entrar numa guerra para arriscar? É o que acontece com quem brinca com esse tipo de coisa, né? E o demônio que aparece para Regan, que depois nós vamos ver que é o demônio chamado Pazuzu, ele é um demônio que se apresenta com uma forma amigável. Como nós falamos antes, ele se apresenta com o nome de Capitão Howdy. E ela fala desse Capitão Howdy, a mãe até acha que é um amiguinho imaginário, e que se revela então, na verdade, como um demônio que começa todo esse processo de infestação e possessão da menina e da casa. As primeiras manifestações no filme acontecem de que forma? Barulhos no sótão, que a mãe acha que são ratos,
E aí começa a criação daquele suspense interessantíssimo, né? Porque a mãe fala pro mordomo, né? Olha, tem rato no sótão. Ele falou, não tem rato no sótão. Coloca a ratoeira, já coloquei, mas não pegou rato, mas não tem rato. E a mãe, depois nós vamos estudar essa parte psicológica dela, por ela ser uma mulher ateia, ela não tem a credulidade de que possa ser uma força oculta, né? As luzes começam a piscar pela casa, então não vai ficar assustado se sua luz começar a piscar, tá? Se for uma só, troca de lâmpada aí ou ajusta. Mas as lâmpadas começam a piscar, começam a aparecer, e isso foi na versão estendida, conhecida como a versão que você nunca viu, a versão jamais vista, né? Que é a versão do diretor, em que ele incluiu digitalmente as imagens, os relances de demônios nas portas. Então aquilo também são formas de infestação. A cama balançando intensamente, que é um movimento aí telecinético, né? E também quando a mãe da Regan, a Chris, sobe lá no sótão para investigar os ratos, ela tá com uma vela, né? E uma chama abruptamente se acende. Isso aí tá até no trailer, né? Faz aquela chama forte, assim, assustadora, que é um momento até de hipertensão ali no filme. E os objetos arremessados pelo ar quando a coisa fica mais grave. Aí a mãe vai perceber que de fato há uma ação sobrenatural, e aí que ela busca a ajuda do padre. De todas essas cenas de infestação que nós vemos, o único exagero que a gente percebe é o tremor na cena do exorcismo. Então, na hora que os padres estão exorcizando, tem um tremor tão forte que basicamente acontece ali um terremoto na casa. E outros filmes já mostraram isso. Parece um exagero. Eu nunca vi um relato concreto de que a ação demoníaca chegasse a ponto de tremer uma casa inteira. Tá? Ou vou dar um terremoto não sei quanto na escala Richter aí. Então dificilmente eu nunca vi eu falo dificilmente porque há tantas coisas estranhas no mundo, e o mundo é tão grande que a gente não pode dizer nunca, né, nesse caso. Mas não vi nenhum relato assim. Agora, objetos se movendo, livros voando, camas tremendo, até mesmo as pessoas às vezes, né, levitando, a telecinese. Quando a Regan, por exemplo, levita, isso já aconteceu com pessoas possuídas, né? Então nós vemos que o filme é interessante porque ele mostra, aqui começa já o catolicismo bem aplicado no filme, né? Os efeitos dessa possessão. O menino que inspirou a história do filme O Exorcista também passou por esse processo. Então conversava com um suposto amiguinho imaginário, né? E depois vai se descobrir que isso é um ser espiritual, e a coisa, quando se percebe que é algo realmente espiritual, já descamba para uma possessão bem grave, né, que precisou da ajuda dos padres para conter. Então, o filme vai se utilizando disso para ir gerando a tensão, né? E aí vai passar por um processo interessantíssimo porque o filme não versa só sobre a questão da possessão em si, mas também do bem contra o mal, da ciência em relação ao sobrenatural não explicado pela ciência. Então esses embates vão ficando muito bem trabalhados ao longo do filme, e a primeira ação da mãe é achar que aquilo se trata de uma coisa científica, ou cientificamente tratável. E é essa ajuda que ela vai buscar, e não a ajuda espiritual de imediato, né? Então na semana que vem nós vamos finalmente entrar na parte da possessão em si, para depois compreendermos o processo de exorcismo. Mas até aqui nós viemos vendo as ações demoníacas: tentação, obsessão ou opressão, vexação e infestação. E antes de encerrarmos a nossa aula de hoje, façamos as nossas orações de fé e força e de exorcismo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, São Padre Pio, Santo Antão e de nossos anjos da guarda,
Desça sobre nós e permaneça a bênção, a proteção e a graça de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa semana, Deus abençoe e até semana que vem, às 8h30.